Quando os alicerces de nosso mundo familiar desabam em um instante, o que permanece? Que força invisível sustenta uma criança quando testemunha a humilhação daquele que representa sua segurança mais absoluta? E como uma única descoberta pode transformar vergonha em dignidade, medo em compreensão? Esta é uma narrativa sobre aqueles momentos suspensos no tempo, quando a realidade se fragmenta e se reconstrói diante de nossos olhos. Uma história sobre a delicadeza das percepções humanas, sobre o peso invisível das suposições e sobre como a verdade pode emergir das situações mais improváveis, carregando consigo o poder de transformar não apenas o presente, mas a forma como compreendemos nossa humanidade compartilhada. Em uma manhã de sábado, banhada por aquela luz dourada que transforma cidades em cenários de filme, doutora Clara Nascimento ajustou delicadamente o cinto de segurança de sua filha Sofia no banco traseiro. Aos 8 anos, Sofia possuía aquela curiosidade luminosa que converte cada passeio em uma aventura de descobertas. Seus olhos brilhavam com a expectativa do dia especial que tinham planejado juntas. Uma visita ao museu, seguida de um almoço no restaurante favorito de Sofia. Aqueles pequenos rituais que tecem a intimidade entre mãe e filha. Clara observou o reflexo de Sofia pelo espelho retrovisor, sentindo aquela gratidão silenciosa que acompanha os momentos simples de maternidade. Após uma semana intensa de audiências e decisões judiciais que haviam exigido toda a sua concentração emocional, aquele tempo dedicado exclusivamente à filha representava um retorno ao que realmente importava. A conexão pura, não mediada por protocolos ou formalidades profissionais. O trajeto através da cidade carregava uma qualidade meditativa. Sofia compartilhava suas observações sobre as cores dos prédios, sobre os cachorros que avistava nas calçadas, sobre as nuvens que formavam figuras imaginárias no céu. Clara escutava com aquela atenção plena que reservava aos momentos mais preciosos, permitindo que a voz da filha criasse uma trilha sonora suave para suas reflexões matinais. A poucos quarteirões de distância, soldado Marcos Oliveira iniciava mais um patrulhamento de rotina. 15 anos de experiência policial haviam criado em sua mente um arquivo complexo de situações, rostos e padrões de comportamento que orientavam suas decisões diárias. Naquela manhã específica, uma sequência de ocorrências relacionadas a furtos de veículos havia elevado seu estado de alerta. Sua mente processava informações com a velocidade automática desenvolvida através de anos de treinamento, mas também através das limitações inerentes a qualquer perspectiva humana moldada por experiências acumuladas. Marcos era reconhecido entre seus colegas como um profissional dedicado, alguém que abordava seu trabalho com seriedade genuína. Suas próprias experiências de vida, crescido em uma família que valorizava o serviço público, haviam moldado uma visão de mundo onde proteger a comunidade representava mais que uma profissão, era uma vocação. Entretanto, suas decisões rápidas dependiam de interpretações instantâneas de situações complexas. Interpretações essas inevitavelmente influenciadas por padrões inconscientes de pensamento. O momento que definiria suas vidas se aproximava com a invisibilidade dos eventos verdadeiramente transformadores. Clara havia parado em um semáforo quando notou movimentação incomum em sua visão periférica. Sofia, absorta em um livro ilustrado, permanecia alheia à mudança sutil na atmosfera ao redor. A conexão íntima entre mãe e filha continuava intocada, protegida por aquela bolha de carinho que caracterizava seus momentos juntas. Marcos observou o veículo de Clara com a atenção automática de um profissional experiente.
Detalhes registraram-se em sua mente. Placa que correspondia a relatórios recentes de atividade suspeita, modelo que se encaixava em descrições que havia recebido, comportamento de condução que interpretou como potencialmente evasivo. Em contextos diferentes, esses poderiam ser elementos neutros ou até positivos. Naquele momento, sob influência de alertas recentes e expectativas preconcebidas, transformaram-se em justificativas para a investigação. A abordagem iniciou-se quando Clara estacionou próximo ao museu. Marcos acionou os sinais luminosos e aproximou-se do veículo com a postura profissional desenvolvida ao longo dos anos. Seus movimentos eram precisos, sua expressão séria, mas não necessariamente hostil. Seguia protocolos estabelecidos, procedimentos executados centenas de vezes anteriormente. Sofia observou pela janela traseira a aproximação do policial com aquela curiosidade natural das crianças. Para ela, policiais eram figuras de autoridade benevolente que apareciam em livros ilustrados e programas educativos. Não havia apreensão em seus olhos, apenas interesse genuíno por aquela figura uniformizada que se dirigia ao carro de sua mãe. Clara notou a aproximação através do espelho lateral, sua tranquilidade maternal momentaneamente interrompida por uma sensação sutil de inquietação. Não era medo, mas aquela consciência aguçada que surge quando percebemos que nossa rotina familiar está sendo intersectada por elementos externos imprevisíveis. "Bom dia, senhora. Preciso ver seus documentos", solicitou Marcos com voz firme, profissional. Sua postura transmitia autoridade, mas ainda dentro dos parâmetros de cortesia que caracterizavam abordagens padrão. "Certamente, oficial", respondeu Clara, mantendo a serenidade natural que caracterizava suas interações. Seus movimentos eram deliberados enquanto alcançava sua bolsa. Sofia observava a troca com interesse crescente, absorvendo cada nuance da interação entre sua mãe e aquele representante da autoridade. Os primeiros minutos transcorreram dentro de parâmetros aparentemente normais. Marcos examinou os documentos com atenção profissional, mas Clara começou a perceber sutilezas em seu comportamento que sugeriam algo além de verificação de rotina. Havia uma qualidade nas perguntas, uma intensidade no olhar que indicava suspeitas não declaradas. "Posso perguntar o que a senhora está fazendo nesta região?" Marcos perguntou, sua voz mantendo o tom profissional, mas carregando implicações mais profundas. Clara explicou sobre o passeio planejado com Sofia, sobre a visita ao museu, mantendo-se cooperativa mesmo quando as implicações das perguntas começaram a se tornar mais claras. Sofia escutava atentamente, sua intuição infantil captando nuances de tensão que ainda não conseguia interpretar completamente. Foi durante essa troca inicial que Marcos notou inconsistências que interpretou como sinais de alarme. A qualidade dos documentos, certas respostas que não se alinharam perfeitamente com suas expectativas, uma sensação geral de que algo não se encaixava em seus padrões estabelecidos de normalidade. "Senhora, vou precisar que saia do veículo", solicitou Marcos, sua voz assumindo um tom mais autoritário. O pedido foi feito dentro dos protocolos, mas marcou uma escalada na tensão da situação que Clara reconheceu imediatamente. Sofia observou sua mãe sair do carro com aquela confiança serena que sempre a caracterizava, mas algo na atmosfera havia mudado. A criança não compreendia completamente os elementos em jogo, mas sua conexão emocional com a mãe permitia que captasse as ondas súbitas de estresse que começavam a emergir. Clara atendeu ao pedido com dignidade, mantendo-se cooperativa mesmo quando percebeu que estava sendo tratada como suspeita ao invés de cidadã. Sua experiência como juíza havia lhe ensinado sobre as complexidades do comportamento humano, sobre as pressões que moldavam as ações de profissionais da segurança, sobre a importância de manter calma mesmo em situações desconfortáveis.
Os minutos seguintes carregaram uma qualidade surreal. Marcos conduziu procedimentos de verificação mais detalhados, suas suspeitas aparentemente confirmadas por elementos que Clara não conseguia compreender completamente. Sofia permaneceu no veículo, observando através da janela com crescente preocupação, sua intuição infantil registrando que algo estava definitivamente errado. Foi quando Marcos tomou a decisão de algemar Clara que o momento atingiu seu ponto mais crítico. As algemas clicaram ao redor de seus pulsos, com aquele som metálico que ressoa de forma diferente dependendo de quem o escuta. Para Marcos, era o som do protocolo sendo seguido. Para Clara, era o som de sua dignidade sendo temporariamente questionada. Para Sofia, era o som de seu mundo familiar sendo virado de cabeça para baixo. A criança observou sua mãe sendo algemada com aquela surpresa visceral que acompanha momentos em que a realidade não se alinha com nossas expectativas mais básicas. Não era terror que ela sentia, mas uma confusão profunda sobre como aquela situação se encaixava em sua compreensão do mundo. Clara manteve-se serena mesmo sob algemas, sua postura transmitindo uma calma que transcendia as circunstâncias imediatas. Seu olhar encontrou os olhos de Sofia através da janela do carro, e naquele momento de conexão visual, ela transmitiu sem palavras toda a segurança e amor que continuavam intocados, apesar da situação externa. "Está tudo bem, meu amor", Clara disse suavemente, sua voz carregando aquela confiança maternal que funciona como âncora emocional para crianças em momentos de incerteza. "Mamãe está bem." Sofia assentiu, confiando mais na presença tranquila de sua mãe que nas circunstâncias confusas ao redor. A conexão entre elas permanecia intacta, protegida por anos de intimidade e confiança mútua que transcendiam qualquer situação externa. Pause aqui por um momento e compartilhe comigo. De onde você está assistindo este vídeo? Qual das histórias aqui do canal mais tocou seu coração até agora? Deixe nos comentários suas reflexões sobre momentos como estes, quando presenciamos a força silenciosa que sustenta conexões familiares através de adversidades. Foi ao examinar mais cuidadosamente o conteúdo da bolsa de Clara que Marcos descobriu o documento que mudaria tudo completamente. A identificação oficial estava ali, clara e inquestionável. Doutora Clara Nascimento, juíza de direito. As palavras pareciam reescrever instantaneamente toda a realidade dos últimos 15 minutos. O momento de reconhecimento foi visceral. Marcos sentiu uma mudança física que começou em seu estômago e se espalhou através de todo o seu corpo. Aquela sensação de quando descobrimos que nossa percepção da realidade estava fundamentalmente equivocada. Seus olhos moveram-se rapidamente entre o documento e Clara, processando uma verdade que reconfigurara completamente sua compreensão da situação. Clara observou a transformação no rosto de Marcos, com aquela compaixão profunda que havia desenvolvido através de anos julgando casos complexos. Ela reconheceu aquele instante preciso quando a verdade se revela de forma impactante, quando alguém enfrenta as limitações de suas próprias percepções. Não havia triunfo em seus olhos, apenas uma tristeza suave pelas complexidades humanas que aquele momento revelava. "Doutora, Senhora..." Marcos começou, sua voz carregando o peso de uma descoberta que mudava absolutamente tudo. As palavras pareciam completamente inadequadas para expressar a magnitude de seu reconhecimento, a complexidade de emoções que se desenrolavam dentro dele. O processo de remover as algemas aconteceu em silêncio carregado de significado. Cada movimento de Marcos refletia não apenas o reconhecimento de um erro procedural, mas uma compreensão mais profunda sobre as complexidades de percepção e julgamento que haviam orientado suas ações. Clara esfregou delicadamente os pulsos, onde as algemas haviam deixado marcas sutis,
mas suas primeiras palavras foram direcionadas a Sofia. Viu, meu amor? Às vezes as pessoas precisam de tempo para entender situações completamente. A sua voz carregava aquela sabedoria maternal que transforma momentos difíceis em oportunidades de aprendizado. Sofia observou a mudança na atmosfera com aquela intuição aguçada das crianças. Embora não compreendesse completamente os elementos técnicos do que havia acontecido, ela registrou a transformação no comportamento do policial. A forma como sua postura se alterou completamente após descobrir algo sobre sua mãe. Marcos devolveu os documentos com mãos que tremiam sutilmente. Doutora, eu preciso apresentar minhas mais profundas desculpas. Minhas suspeitas não tinham fundamento algum. Me deixei influenciar por... Ele pausou, lutando para encontrar palavras que pudessem expressar a complexidade de seu reconhecimento. Por padrões que nossa mente usa para processar informações rapidamente, Clara completou, com gentileza. Todos temos esses filtros, oficial. O importante é reconhecê-los e aprender com eles. A conversa que se desenvolveu nos minutos seguintes transcendeu completamente o evento específico. Marcos, com uma vulnerabilidade que raramente permitia que outros vissem, começou a questionar não apenas aquela situação particular, mas padrões mais amplos em suas interações profissionais. Sofia escutava a troca com aquela absorção característica das crianças que presenciam momentos de honestidade adulta genuína. Embora muitos elementos da conversa estivessem além de sua compreensão imediata, ela registrou o tom de respeito mútuo, a qualidade de reflexão sincera que havia substituído a tensão anterior. Posso perguntar algo, doutora? Marcos disse, sua voz carregando hesitação respeitosa. Certamente, Clara encorajou com um sorriso suave. Como você explica situações como esta para sua filha? Como mantém sua fé na justiça quando enfrenta isso? A pergunta revelou uma profundidade na reflexão de Marcos que transcendia o evento imediato. Clara percebeu que aquele momento havia desencadeado questionamentos fundamentais sobre propósito, sobre justiça, sobre as complexidades de servir a comunidade em um mundo imperfeito. Clara olhou para Sofia, depois de volta para Marcos. Explico que todos estamos aprendendo, que erros fazem parte do crescimento humano, e que momentos como este, quando pessoas genuínas como você reconhecem limitações e escolhem crescer, são exatamente o que me mantém esperançosa. Sofia assentiu gravemente, absorvendo as palavras de sua mãe com aquela seriedade que crianças demonstram quando sentem que estão participando de conversas importantes. Sua presença silenciosa durante toda a interação havia fornecido uma perspectiva adicional, a de uma testemunha inocente observando adultos navegarem através de complexidades morais. Marcos ajoelhou-se para ficar na altura de Sofia. Sinto muito que você tenha presenciado isso. Sua mãe é uma pessoa muito especial, e eu cometi um erro ao não reconhecer isso imediatamente. Sofia estudou o rosto de Marcos com aquela franqueza característica das crianças. Mamãe sempre diz que erros são como tropeçar. O importante é levantar e caminhar melhor depois. A simplicidade profunda da observação de Sofia atingiu Marcos de forma inesperada. Através dos olhos de uma criança, toda a complexidade da situação se reduziu a uma verdade fundamental sobre crescimento, perdão e segundas chances. Os três permaneceram conversando por mais alguns minutos, uma troca que transformou uma abordagem policial traumática em um momento de conexão humana genuína. Marcos compartilhou suas aspirações de se tornar um policial mais consciente, mais questionador de suas próprias reações automáticas. Clara falou sobre a importância de sistemas que apoiem todos os envolvidos, oficiais e cidadãos, na construção de uma sociedade mais justa.
Sofia contribuiu com observações ocasionais que carregavam aquela sabedoria instintiva das crianças sobre fairness e bondade humana. Quando finalmente se separaram, cada um carregava algo transformado daquele encontro. Marcos havia ganhado não apenas consciência sobre percepções e julgamentos, mas também uma perspectiva através dos olhos de uma criança sobre crescimento e perdão. Clara havia experimentado novamente a capacidade humana de transformação que continua alimentando sua fé na justiça. Sofia havia testemunhado uma demonstração complexa de como adultos podem navegar através de conflitos e encontrar compreensão mútua. O passeio ao museu que se seguiu carregou uma qualidade diferente da originalmente planejada. Clara e Sofia processaram juntas os eventos da manhã, transformando uma experiência potencialmente traumática em uma oportunidade de aprendizado sobre complexidade humana, sobre perdão, sobre a importância de ver além das primeiras impressões. Nos dias seguintes, Marcos encontrou-se repensando não apenas aquele encontro específico, mas questões fundamentais sobre percepção, justiça e crescimento pessoal. Começou a participar de treinamentos de sensibilidade, a buscar mentoria de colegas mais experientes em navegação de diversidade, a questionar suposições automáticas que havia desenvolvido ao longo dos anos. Clara incorporou a experiência em suas reflexões judiciais, não como fonte de amargura, mas como lembrete da importância de humanizar todos os aspectos da aplicação da justiça. Sofia, por sua vez, desenvolveu uma compreensão precoce mas profunda sobre as complexidades das interações humanas, sobre como pessoas podem crescer através de momentos difíceis. Meses depois, seus caminhos se cruzaram novamente durante uma visita escolar ao tribunal onde Clara trabalhava. O reconhecimento foi mútuo e carregou todo o peso de sua experiência compartilhada. Marcos estava participando de um programa educativo sobre segurança pública e Sofia estava entre os estudantes visitando o tribunal. Após a apresentação, Marcos se aproximou de Clara e Sofia com aquela mesma vulnerabilidade que havia caracterizado seu segundo encontro. Doutora, queria que soubesse que aquele dia mudou fundamentalmente minha abordagem ao trabalho. E Sofia, obrigado pela lição sobre tropeçar e caminhar melhor. Sofia sorriu com aquele brilho especial que acompanha momentos quando crianças percebem que suas palavras tiveram impacto genuíno em adultos. Clara observou a interação com gratidão silenciosa pela forma como experiências difíceis podem gerar crescimento quando abordadas com honestidade e compaixão. Sua história tornou-se, discretamente, parte das conversas em corredores judiciais e delegacias. Não como escândalo ou fonte de divisão, mas como exemplo de como encontros desafiadores podem catalisar transformação quando enfrentados com dignidade mútua. Anos se passaram e todos três continuaram carregando as lições daquele encontro matinal. Marcos desenvolveu reputação como policial que equilibrava a vigilância necessária com sensibilidade humana excepcional. Clara continuou suas decisões judiciais informadas não apenas por precedentes legais, mas por compreensão profunda das complexidades humanas que moldam cada caso. Sofia cresceu com uma perspectiva sofisticada sobre justiça, perdão e a capacidade humana de transformação através de momentos difíceis. O legado de seu encontro reside não nos detalhes específicos do que aconteceu, mas na demonstração de que crescimento genuíno emerge quando abordamos nossas limitações com honestidade e nossa humanidade compartilhada com compaixão. Lições preciosas transmitidas através da presença silenciosa de uma criança que testemunhou adultos escolhendo crescer juntos. Se esta história tocou algo em você, considere se inscrever no canal para acompanhar mais narrativas que exploram a delicadeza das conexões humanas e os momentos suspensos que nos transformam.
E compartilhe nos comentários suas reflexões sobre crescimento, perdão e aqueles encontros inesperados que mudaram sua perspectiva. Sua voz contribui para uma comunidade onde exploramos juntos essas jornadas de compreensão mútua e transformação silenciosa que definem nossa humanidade compartilhada.